Irmãos, meu nome é Moisés, eu moro a 65 quilômetros de Belo Horizonte. Eu caminho com Deus há 25 anos, pregando há 24. Fui em vários países, centenas de cidades do Brasil. Também sou autor de 6 livros. E há 21 anos atrás, larguei tudo para viver da missão e fundei uma comunidade e casei para viver assim. Eu sou casado há 17 anos, tenho 2 filhas gêmeas que vão fazer 15. E na minha comunidade nós temos 3 casas e uma fazenda. Veio comigo o missionário Eduardo. E dentre tantas coisas que a gente faz, a gente recupera dependentes químicos do sexo masculino. É uma alegria muito grande estar aqui. É a primeira vez que eu prego em Cascavel. Já dei uma formação fechada hoje de manhã. Comi uma bisteca na chapa. Eu recomendo, hashtag bom. Lá em Minas não tem esse corte da bisteca com o ossinho. Não tem, a gente não conhece essa carne. Muito bom. E agora à tarde nós teremos 2 temas. Então, ou você vai me amar ou me odiar, mas a gente vai ter que passar essa tarde junto. Fala para quem está do seu lado, vai ser sobrenatural. Eu só queria que você abrisse a boca. Eu não vim pregar em cemitério. Nós estamos numa paróquia linda, numa tarde linda. Já que Bíblia você não trouxe, ler Bíblia você também não lê. Então abra pelo menos a boca. Fala para quem está do seu lado, essa tarde vai ser sensacional. Abra comigo, por favor, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Acharam ou não? Pergunta para quem está do seu lado, cadê a Bíblia? Apocalipse 2, 18. Acharam? Fui. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Conheço tuas obras, teu amor e tua fé, tua perseverança, tua honradez, tuas obras recentes, melhores que as precedentes. Reprovo-te contudo, pois toleras Jezabel, que se declara profetiza e engana meus servos, ensinando-lhes a fornicar e a comer vítimas idolátricas. Palavra do Senhor. Horrível, palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Após o dia de Pentecostes, os apóstolos saem do cenáculo e começam a evangelizar destemidamente. Começa então uma fase de massacre, que a igreja vai chamar de martírio. Os irmãos na fé vão pregando, lutando, morrendo e derramando o sangue por Jesus Cristo. É por isso que São Tertuliano diz que a igreja católica foi edificada no sangue dos mártires. Até mais ou menos no ano 300, quando há a conversão do imperador Constantino, sobre a oração da sua mãe Helena, a Santa Helena, os irmãos eram colocados de 100 em 100, 200 em 200, na cova dos leões, ali no Coliseu em Roma, e as feras iam comendo e comendo vivo os nossos irmãos, e as pessoas aplaudindo, e os irmãos iam morrendo. Assim foi o testemunho dos apóstolos. Pedro morre de cabeça para baixo, crucificado em Roma em 67. Em 54 André é apedrejado na Acaia. Filipe é trucidado vivo na Etiópia, e cada um vai morrendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colocaram apóstolo João no barril de óleo fervendo, e ele saiu vivo do barril de óleo. Portanto, dos 12 apóstolos, João é o único que não foi assassinado, que não morreu mártir por causa do evangelho. O que aconteceu com ele? Quando Jesus chamou ele, mais Tiago,
E os dois eram filhos de Zebedeu, na beira do lago de Genezaré. João tinha aproximadamente 24 anos de idade, caminhou com Jesus 3 anos, e agora ele que não morreu, ele viu a morte de cada um dos seus irmãos, ele acompanhou o ministério de Paulo, de Silas, de Áquila, de Priscila, de Timóteo, de Barnabé. Ele agora é um mega senhorzaço, idoso, ele tem 90 anos, e ele está preso na ilha de Patmos, escrevendo os 22 capítulos do livro do Apocalipse. É ele, o discípulo amado, é ele que colocou o ouvido no peito de Jesus na Santa Ceia, é ele. 67 anos se passaram e ele agora tem 90 anos, e lá na ilha de Patmos ele está preso numa masmorra, onde ele se alimenta 2 vezes por dia, onde ele apanha todo dia. É um senhorzão de 90 anos comendo pão que o diabo amassou. Mas a Bíblia disse que todo dia às 9 horas da manhã, na mesma hora do Pentecostes, João orava e orava e orava e orava, e um belo dia, às 9 horas da manhã, quando ele começa a orar, ele tem um arrebatamento espiritual, e de repente ele vê Jesus sentado no trono. Na frente do trono tem 24 anciãos, atrás do trono tem jaspe, rubi e coralina. Ele vê um rio de água viva subindo e descendo. Os anjos de todas as milícias e hierarquias estão ao redor do trono. E de repente Jesus se levanta, e Jesus tem cabelos brancos como a neve, 2 olhos de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Jesus tem uma fisionomia, um rosto que brilha, uma túnica talá que começa do pescoço e vai até o pé, de linho puro. Jesus tem um cinturão de ouro maciço, na sua mão direita tem 7 chaves, na mão esquerda tem 7 estrelas, na sua coxa um diadema escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus forte, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai dos povos. E nos seus pés há 2 botas de bronze maciça. Quando João olha essa cena sobrenatural, João cai meio que desmaiado, porque essa visão é forte demais para um senhorzão de 90 anos de idade. Então a Bíblia diz que Jesus levanta, vai até ele e toca, e diz: levanta, não acabou não. Eu quero que você pegue uma caneta, eu quero que você pegue um papel e você anota, porque eu tenho 7 recados para as 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Tiatira, Laodiceia, eu vou começar de novo: Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia e esqueci uma, daqui a pouco eu lembro. E então ele manda o recado para essas 7 igrejas. A teologia da igreja nos ensina que essas igrejas são as 7 fases do que a igreja católica vai passar ao longo do tempo. Cada igreja tem uma característica, cada igreja tem uma história, e agora Jesus vai mandar um recado para essa igreja aqui, de Apocalipse capítulo 2, versículo 18, que é a igreja de Tiatira. Diga para quem está do seu lado: igreja de Tiatira. Não, eu estou me desgastando, abre pelo menos a boca. Diga para quem está do seu lado: igreja de Tiatira. Não, vamos relembrar o nome da igreja, que agora eu fiquei puto, porque eu esqueci. Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia e... qual que eu esqueci? Sardes. Pode aplaudir, lembramos. Maravilhoso. Para você ter uma ideia de onde está Tiatira, Tiatira está ali mais ou menos 540 quilômetros de Istambul, na Turquia, que naquela época era chamada de Ásia Menor. Ali, nessa região, é uma igreja pequena, mas é a maior carta que Jesus mandou, porque Jesus tinha um carinho muito especial por essa igreja. Essa igreja mantinha um asilo e um orfanato. Essa igreja converteu uma moça muito importante de Atos dos Apóstolos capítulo 16, chamada Lígia, que era uma fabricante de púrpura e que tinha grana. Ela bancava as viagens de Paulo no início do seu ministério. Naquela região se adorava um deus sol,
por causa da crença de Apolo. Era um lugar muito difícil de evangelizar, onde os gregos inteligentíssimos, terra da filosofia de Alexandre o Grande, um lugar extremamente culto, onde há uma mistura de filosofias com ideias, um lugar difícil. Mas aquela igrejinha era uma igrejinha porreta, bem bacana, bem aconchegante, bem ajustadinha, bem acertadinha. Agora, nessa carta que Jesus manda para essa igreja de Tiatira, ele começa a fazer alguns elogios, e os elogios são fantásticos. A gente acabou de ler aí. Só que no final ele diz assim, ó, só tem uma coisa em Cascavel que eu reprovo. Vocês estão permitindo que uma tal de Jezabel entre no meio de vocês e faz vocês caírem em fornicação e em pecado com vítimas idolátricas. Fala para quem está do seu lado, Jezabel. Fala para quem está do outro lado, Jezabel. Para você entender, aqui é citado Jezabel como uma mulher, mas é muito mais do que uma mulher. A exegese bíblica trata Jezabel como uma doutrina. Então eu quero substituir a mulher Jezabel pela doutrina de Jezabel. Então vamos refazer o texto. Jesus manda a carta e começa a elogia. Eu conheço as suas obras, eu conheço as obras passadas, futuras, inclusive agora está bem melhor do que era antigamente. Eu conheço o esforço de vocês, vocês fazem caridade, vocês são muito bons. Mas tem uma coisa que me deixa preocupado: essa doutrina de Jezabel está correndo no meio de vocês, e eu sinto que isso vai dar problema. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado do outro: cuidado com a doutrina de Jezabel. Pergunta para mim o que é doutrina de Jezabel. Horrível. Me pergunta, fala o meu nome. Fala, Moisés, o que é doutrina de Jezabel? Moisés, o que é doutrina de Jezabel? Então você vai congelar agora a igreja de Tiatira, e nós vamos voltar 878 anos, e daqui 15 minutos a gente volta em Tiatira de novo, tá bom? 878 anos, nós estamos com um menino de Cascavel chamado Acabe. Ele é o 7º rei da Ele é da linhagem abraônica. Ele é tataraneto da linhagem real. Hoje é dia da investidura do moleque. Esse moleque vai receber uma túnica sem costura, de mangas longas, e tá lá. Ele agora, com 22 anos, ele vai mandar em 2 milhões de pessoas. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Só tem um detalhe: como ele é de linhagem real, no dia da sua investidura, o profeta, ao colocar a túnica no seu corpo, libera ao pé do seu ouvido alguma mensagem direto de Deus para ele. O menino só tem 22 anos, mora em Cascavel, cheio de sonhos. Quando coloca a túnica dele, o profeta diz assim: vem cá, não se case e nem se dê em casamento com mulheres pagãs, porque senão vai corromper o seu coração. Decore essa profecia comigo: não se case, nem se dê em casamento com pessoas pagãs, porque senão vai corromper o seu coração. Deixa eu traduzir em português para você: não me apaixone por gente fora da igreja, que vai dar merda. Aconteceu a investidura. E o moleque me apaixona por uma mulher linda. Ela deve ser a 4ª ou a 5ª mulher mais bonita da Bíblia. E olha que nessa época não tem nem botox, nem lipo e nem silicone. O nome dessa filha do cão é Jezabel. Repete o nome dela comigo. Jayce, para os íntimos. Fala para quem está do seu lado: ele apaixonou por Jayce. Qual que é o problema de Jezabel? Me pergunta. Qual que é o problema de Jezabel? Ela é da terra dos caldeus.
E a terra dos caldeus tem aproximadamente 117 deuses diferentes. Dentre eles, Marduk, Moloque, Baal, Dagon, Astarote. Ou seja, a mulher é filha do diabo. E qual era a profecia? Não apaixona, não casa, não se dê em casamento com mulheres pagãs, porque senão seu coração vai corromper. Responde para mim, esse menino de linhagem real, com autoridade espiritual, ele pode se apaixonar por essa mulher? Não! Mas quem que coloca na cabeça do idiota de 22 anos o que é certo e o que é errado? Tem que tomar na cara para aprender. Fala para quem está do seu lado, ele não podia. Mas ele me apaixonou. Começou a matar aula na faculdade, dando buquê de flor para ela. Um belo dia ela chamou ele para tomar um vinho. E entre um vinho e outro, ela olhou nos olhos e disse: eu me caso com você, mas a condição é o seguinte: que o Deus de Israel saia de cena. E a partir de agora, os 2 milhões de pessoas que você cuida passa a adorar o meu Deus, Baal, no altar. Ele falou: sim! Agora ele amanhece casado com Jezabel. E 2 milhões de pessoas cometem o pecado mais grave da Bíblia, que é o pecado da idolatria. Durante mais ou menos 17 anos houve um apagão sobre a terra. A Bíblia diz que os altares do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, ficaram quebrados e cheios de teia de aranha. Enquanto isso, nos altares de Baal, orgia, prostituição. Porque deixa eu te explicar, Baal, segundo os adoradores de Baal, tem 3 atributos. O primeiro atributo, ele é o Deus da paixão. Então é Baal que coloca uma pessoa no caminho do outro. É Baal que é o Deus da fertilidade. É Baal que faz as pessoas ter bebê. Por isso que já há no livro dos reis relato de sacrifício de sangue de criança no altar. Porque na cabeça deles, quem que abençoou o seu ventre foi Baal. Quem que nos fez casar foi Baal. De quem que é o primeiro filho? É Baal. Então é uma época que todo mundo tinha Baal no nome. É Moisés Baal, é Felipe Baal, é Cláudio Baal, é Vanessa Baal. Porque na cultura deles, Baal é o Deus da fertilidade, da paixão, do amor. Ou seja, quem monta as famílias é Baal. Só que ao mesmo tempo que parece ser louco isso, mais louco ainda, porque começa um processo de orgias nos altares. Já há relato de poligamia, prostituição, homem com homem, mulher com mulher, bacanais. Já há aqui os relatos de troca de casais em cima do altar pelados, fazendo sexo e oferecendo as crianças abortadas a Baal, sacrifício de sangue. Gente, olha a cabeça desse Acabe. Esse menino era de Cascavel, esse menino tinha sangue real. Ele foi eleito de uma forma fantástica. Ele precisa honrar a sua história, ele precisa honrar aquele povo que caminhou pelo Egito. Mas tudo isso está acontecendo por causa de uma paixão avassaladora. E nessa paixão, agora Deus não é adorado. 2 milhões de pessoas estão no pecado da idolatria, que é terrível. A situação está complexa por causa de um pirralho que não tem juízo. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Segundo atributo de Baal, ele é o Deus da plantação, da prosperidade. Automaticamente é o Deus da chuva. É Baal que faz chover. Então quando você colhe a soja, parte da soja queima no altar de Baal, porque é Baal que produz, é Baal que é o Deus da semente, é Baal que fez chover. Terceiro atributo de Baal: Baal é o Deus da prosperidade dos animais. Então eu consagro a minha porca a Baal. A porca vai ter 12 leitãozinhos. Eu pego o leitãozinho mais bonitinho, as primícias, e sacrifico ali o sangue do animal. Por quê?
Porque os porquinhos são de Baal. Então a consagração das vacas, do gado, das cabras, das ovelhas. Então Baal manda e desmanda. Ele é o Deus da fartura, ele é o Deus da bebida, ele é o Deus do sexo, ele é o Deus da orgia, ele é o Deus que faz chover, ele é o Deus da plantação, ele é o Deus da multiplicação dos animais. Automaticamente ele é o Deus dos negócios, é o Deus das vendas, das trocas, das terras. A situação está lastimável e há um apagão sobre a terra. Estima-se que durante 17 anos Deus não foi amado, não foi adorado, porque a religião oficial da terra agora é adoradores de Baal. Quem causou tudo isso foi Acabe? Foi. Mas agora você começa a entender comigo o que é a doutrina de Jezabel. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você já morreu? Alguém precisa fazer alguma coisa? Precisa. A Bíblia cita uns profetinhas meia boca, eu acho que era de Cascavel, que é chamado os profetas de Abidias. Quantos eles eram? 100. Que ao invés deles bater no peito e dizer: mata a gente, mas a gente não aceita essa palhaçada, eles pegaram o mochilinho e fugiram, dizendo: a gente vai fugir daqui, porque senão vai matar a gente. Fala para quem está do seu lado: é a sua cara mesmo, bunda mole. A Bíblia diz que há um segundo grupo de profetas, que nós não sabemos quem é o mentor deles. O 100 é Abidias, mas há uma outra classe que nós não sabemos quem é a mentoria, que são 7.000 profetas. Agora sim, uhul! Não, os 7.000 se reuniram com Acabe e falou: a gente finge que não está vendo nada, você também finge que não está vendo nada, cada um toca a sua vida e a gente fica politicamente correto, tudo junto, tudo misturado. Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na sua cara. Quem está entendendo a história me pergunta qual é. Quem está entendendo a história me pergunta se está entendendo. Moisés, você está entendendo, Moisés? Me pergunta. Moisés está entendendo. Lembrando que a pregação não começou ainda, eu só estou explicando o que é a doutrina de Jezabel. Só que a 17 quilômetros ali havia uma cidade de 4.000 habitantes. Quantos habitantes que eu disse? 4. O nome dessa cidade é Tesbita. E um casalzinho analfabeto de camponês teve um bebezinho, bonitinho, gostosinho, do cabelo liso, gordinho, mineirinho. E agora a família precisa ir na província para registrar. Só que todo mundo põe Baal no nome, amém? Chegou para registrar no cartório e perguntou: qual que é o nome do menino? Elias. Mas Elias Baal? Não, só Elias. E o rapaz do cartório perguntou: o que significa Elias? Eles disseram: só o Senhor é Deus. Saíram do cartório com um bebezinho arrebentando. Aquele menino já cuspia fogo já pela boca. Fez 5 anos e Baal reinando e o menino está crescendo. 10 anos Baal reinando, o menino está crescendo. 15 anos Baal reinando, o menino está crescendo. 18 anos e de repente aquele menino com barba sem fazer, com cabelo sem pitear, parecendo um João Batista. Por isso que quando João Batista vem, todo mundo diz: ele vem com o mesmo espírito de Elias. E agora Jesus vem e todo mundo diz: será que ele é o Elias ressuscitado? Porque João Batista diz: eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá alguém que é maior que eu, e ele sim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus vem, e Jesus disse: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu desejaria que esse fogo tivesse aceso. O povo olhou para ele e falou: esse cara é o Elias. Porque com 18 anos esse menino barbudo, cabeludo, de túnica, o céu se abre e Deus fala com ele, e ele diz: é isso mesmo que é para fazer? O senhor tem certeza? 100 profetas não fizeram, 7.000 profetas não fizeram, eu sozinho, é para fazer? É nós? Vamos quebrar tudo? Então vamos quebrar tudo. Então Elias pega a sua mochila e vai até o rei Acabe. Quando ele chega lá, está rolando uma rave. 7 dias e 7 noites de festa.
2 milhões de pessoas. Mulheres peladas, homens pelados, sacrifício, e aquela putaria danada, e aquela bagunça. A Bíblia diz que há uma estátua de 75 metros de altura de Baal, escrito Baal é Deus. À direita Acabe vestido de rei, à esquerda Jezabel vestido de rainha. A Bíblia diz que esse menino passa no meio de todo mundo e chega diante do rei e coloca o dedo no nariz da estátua e diz assim: a partir de hoje, nos próximos 3 anos, não chove, não nasce menino, os animais não emprenham, a colheita não vai produzir, porque a partir de hoje só o Senhor é Deus. Muito obrigado. Acabe olhou para Jezabel e falou: liga não, é um bêbado que entrou na igreja aí, é doido. Tanto é que a Bíblia diz que Elias vai ser chamado de o torturador de Israel. É doido, grita muito, é doido. Só que passou 1 ano, não chovia, não nascia, não crescia, não casava, não engravidava, não emprenhava, dinheiro não caía na conta. Todo mundo falou: eu acho que aquele cara não é tão doido não. Tem sentido o que ele falou ano passado. 2º ano, não casava, não emprenhava, não vendia, não prosperava. Todo mundo falou: gente, começamos a passar fome, alguma coisa está errada, aquele cara não era tão doido. 3 anos, Acabe falou: gente, o cara não é muito doido, o cara é profeta. Então eu designo os 450 profetas de Baal que procurem ele para matar. A Bíblia diz que esse menino está sozinho, orando no Monte Carmelo. Quando os 450 profetas chegam lá, diz: ah, vocês me acharam? A profecia se cumpriu. Então é o seguinte, nós vamos colocar o cordeiro em cima do altar, e vocês vão invocar o seu Deus, e eu vou invocar o meu Deus, e o Deus que fizer fogo descer do céu passa a mandar nessa bagaça a partir de agora. É pegar e largar. Vocês querem? Os 450 olhando para os outros, falou: 450 contra 1, é claro que a gente quer. E então Elias falou: começa vocês primeiro. A Bíblia diz que amarraram o cordeiro em cima do altar. Começaram 6 horas da manhã, wala wala wa, hashalá, wala wa, inshalá, wala lá, dança da chuva, dança do sol. 9 horas da manhã e o fogo não descia, wala wa, hashalá, meio-dia e o fogo não descia. Meio-dia Elias falou: grita mais, o Deus de você deve ser surdo. Wala wa, wala wa. 1 hora da tarde Elias falou: ele deve estar de férias. Eu vejo que a mala deve ter sido transviada no aeroporto. Ele vai xalalala. 1 hora da tarde Elias falou: para de palhaçada, agora quem vai rezar sou eu. Isso é livro dos Reis, capítulo 17, 18, 19. A Bíblia diz que Elias se ajoelha e diz: Senhor, para que o mundo creia que há um Deus sobre essa terra, e que eu não sou doido, o que eu fiz 3 anos atrás, eu obedeci a tua ordem. Manda fogo nessa oferenda. Responde-me. Responde-me. A Bíblia diz que o céu se abriu e um raio veio. De repente começou a pegar fogo o cordeiro, e o cordeiro ficou esturricado, a água no canal evaporou. E quando todo mundo viu o cordeiro queimando, 2 milhões de pessoas dobraram o joelho e começaram a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias então determinou a morte dos profetas e matou os 450 profetas na espada. Agora Jezabel, assim como fez com Nabote, faz com ele. A pressão é tão grande para matá-lo que ele senta debaixo de um junípero e pede a morte. Depois de tudo isso que ele fez, rolou uma depressãozinha. Aí você já sabe da história. Não, você não sabe, eu vou te contar a história. O anjo vem e dá alimento para ele. Depois o anjo vem e dá outro alimento com ele e diz: levanta, cascavel, vocês ainda têm um longo caminho pela frente. E então ele levanta e reconstrói. Voltando 878 anos até a igreja de Tiatira, quem me entende diga amém. O Senhor disse: a igreja é muito ajustadinha, muito bonitinha, faz muito qualidade, obra social legal, o som é legal, o ar-condicionado, está tudo direitinho. Eu só reprovo que no meio da igreja está rolando uma tal de doutrina de Jezabel,
que está pegando os membros da igreja e fazendo eles, primeiro, cair no pecado da fornicação, e segundo, fazer com que eles cometam idolatria, comendo comida oferecida aos ídolos. Fala para quem está do seu lado, ele vai pregar sobre doutrina de Jezabel. Não, você não abre a boca nem nada. Eu não sei se você morreu, qual cemitério que você mora. Fala para quem está do seu lado. Agora nós vamos aprender sobre a doutrina de Jezabel. Agora nós vamos aprender sobre a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel consiste em 3 pontos. Eu vou usar os 25 minutos que eu tenho para pregar sobre essas 3 coisas. Primeiro ponto, diga comigo, fornicação. Segundo ponto, prevaricação. E terceiro ponto, oposição. Repete para eu ficar feliz, que eu nunca mais volto aqui. Fornicação, prevaricação e oposição. O que é fornicação? Olha o que Jezabel faz. Colocar alguém para você se apaixonar, para te tirar do caminho de Deus. Então eu quero que primeiro você abra um pouco a sua mente. Fornicar aqui na doutrina de Jezabel não é simplesmente 2 casais de namorados que fazem sexo sem casar ou fora do casamento. Não. É mais do que relação sexual. Aqui, o primeiro princípio da doutrina de Jezabel é fazer você entrar numa paixão avassaladora, perder o foco e interromper o seu processo de amor a Jesus Cristo. Alguém me ouve? Eu vou explicar. É proibido você namorar com alguém que não caminha com Jesus? Não! Mas desde que você tenha cacife para trazê-la para cá. Porque se você não tem cacife para trazê-la para cá, é melhor você nem começar. Porque a probabilidade de ela te tirar da igreja e te levar para o mundo dela é 99,9%. Eu vou no show para evangelizar, eu vou no rodeio para evangelizar, eu vou na balada para evangelizar, eu jogo bola com os amigos de infância para evangelizar. Eu nunca vi ninguém ir em festa pagã e trazer ninguém para a igreja, mas todo mundo que eu vi na festa pagã nunca mais voltou para a igreja. Então o processo é esse. Como é que Jezabel trabalha? Eu vou entrar na vida de Acabe, eu vou deixar esse miserável comendo na minha mão, eu vou deixar ele de 4 na minha frente, lambendo o meu pé, porque agora eu faço o que ele quiser, porque gente apaixonada topa qualquer coisa, inclusive sexo. Mas não é o assunto aqui agora. Eu estou falando sobre paixão. Fala para quem está do seu lado, ele está falando de paixão. Quantas pessoas você conhece que fez o taborão, é isso aí? Quantas pessoas você conhece que estava indo bonitinho, 6 meses caminhando, setembro, outubro, novembro, dezembro, Natal, e aí Jezabel colocou uma pessoa, até da igreja, na vida dessa pessoa. Só que ela não tinha conhecido Jesus ainda, ela está verde para caminhar, e ela agora está apaixonada, ela só vai quando o outro vai, tem que passar na casa do outro para levar, quando um quer ir embora, os dois têm que ir, porque agora está namorando. Só que se esse namoro provocar uma machucadura, ou talvez um rompimento, um dos dois ou nenhum dos dois vai continuar na igreja. O que é isso? É doutrina de Jezabel, provocando paixão para roubar um ou dois da presença de Deus. Gente nova de caminhada não pode começar a namorar ainda, porque você ainda não consegue cuidar nem de você, e vai andar 2 cegos querendo guiar a vida dos outros. Esquenta banco.
E quando alguém fala, nossa, achei você muito bonitinho, muito bonitinha, vamos começar a discernir. Não, porque eu me encontrei com Jesus tem 7 meses, eu ainda sou guiado pela vida dos outros, eu ainda não tenho cacife para cuidar de mim, e se você entrar na minha vida, vai cair nós dois. Então é melhor você procurar alguém mais madura, ou aguardar mais um pouco. Se me ama, se achou-me legal, então continua rezando e aguardando, porque eu não troco essa experiência de primeiro amor por homem ou por mulher nesse momento, senão vai ferrar nós dois. E aqui eu quero corrigir, é gente velho de caminhada, que aparece um brotinho aí que fez o taborão, é taborão, é R, taborão. Aí aparece uma gatinha que fez o taborão, a menina bonitinha do olho claro, aí ela tá vindo agora, os garanhão que tá anos rezando pedindo vitória, todo mundo começa a disputar a menina. Só que alguém precisa olhar para esses marmanjos e dizer, ninguém tem autoridade para namorar essa moça agora, porque você não pode atrapalhar o processo que Jesus está fazendo com ela. Espera ela se apaixonar por Jesus mais um pouco, senão ela não vai ficar nem com você nem com Jesus. Então você foi o Jezabel que arrancou ela do processo da igreja. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você está morto? Você está entendendo? Não. Eu já estou de saco cheio. Começa a caminhar na igreja, compra um tercinho, está indo, tudo bem. Aí começa a namorar. É o namoro do cão, porque não fica namorando e não fica na igreja. Porque você há de convir comigo que alguém novo de caminhada, quando termina o namoro, não tem clima para continuar. Ele prefere se afastar até para não ver a outra pessoa. Só que a outra pessoa também se afastou. Então Jesus não ganhou os dois e a gente perdeu os dois. Por quê? Porque a doutrina de Jezabel é provocar fornicação. O que é fornicação? É colocar paixão precoce, paixão imatura, paixão fora da hora, para você perder o foco. E nesse processo vai rodar os dois. Alguém está me ouvindo? É por isso que quando aparece alguém na sua vida, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Rezar e não beijar. Quando a minha esposa apareceu na minha vida, bonitona, do olho claro, falei, vamos beijar não, vamos rezar o terço. 7 meses. Nós demoramos 7 meses para dar um beijo. Por quê? Porque isso aqui não é boquinha qualquer não, filho. Isso aqui é boca de profeta. Enquanto Deus não der sinal, a gente não tiver maduro, eu não vou pegar na sua mão e entrar de mão dada publicamente numa missa. Mas o dia que a gente entrar de mão dada numa missa, a gente já sabe também que vai dar casamento isso. Porque o mesmo Deus que iniciou a obra, Ele tem ânimo para concluir a obra que Ele mesmo começou. Então por isso que São Paulo diz que Ele dará acabamento na obra, inacabada. 7 meses que a gente não beijou. Aí a galera hoje conhece sexta, sai sábado, domingo beija. Daqui 20 dias, me desculpa, eu acho que não era isso. Se não era isso, porque tem 20 dias que vocês estão beijando. Fala para quem está do seu lado, eu vou dar um tapa na sua cara. Então a igreja está cheia de gente que está rodado. Você está discernindo com uma e estava beijando. Agora está rezando para ver o que Deus quer com o outro, mas enquanto está rezando, está beijando. Tem gente que em um ano já namorou 4 pessoas aqui, ó. E não ficou com nenhum, porque não era de Deus, mas você pegou 4 pessoas. É Jezabel pura essa bagaça. Então não beije ninguém sem rezar. Entre no processo de maturidade. Não ouse entrar na vida de gente nova de caminhada. Não atrapalhe o processo de Jesus na vida dessa pessoa. Se você ainda não está pronto para namorar, não namore. Não saia de um relacionamento e pule em outro, porque é só no mundo dos cornos que você paga uma paixão com outra paixão. No mundo espiritual, você que foi traído vai tirar 1 ano para não namorar ninguém, para deixar curar suas feridas, equilibrar emocionalmente para uma nova relação. O nome disso é maturidade espiritual.
Eu namorei 7 anos, cheguei a ficar noivo, de repente do nada o nosso noivado acabou, nosso namoro acabou, eu estou sofrendo muito. Hoje eu estou aberto para um novo de Deus na minha vida. Novo de Deus, então vai ler, vai estudar, vai colocar a oração em dia, vai caçar uma coisa para fazer. Homem, agora não! E mulher também não. Fala para quem está do seu lado, cuidado com a doutrina de Jezabel. Alguém está me ouvindo? Sim. Padre, eu estou falando alguma besteira, padre? Uai. Não, então pronto. Não, se o padre falou Roma, loucura, a casa é finita. Acabou. Filho. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que esse louco está falando? Você não está entendendo? Você está entendendo o que esse louco está falando? Você não está entendendo. Qual que é o primeiro princípio da doutrina de Jezabel? É colocar outra pessoa na sua vida para uma paixonite, fora da hora, para perder o foco. Não vai dar casamento, não vai dar amor, vai perder os dois. E Jesus se lascou. Exemplo, foi o que aconteceu com Acabe. Durante 17 anos colocou o Deus de Israel para escanteio, para poder colocar 2 milhões de pessoas em idolatria, por causa de uma paixão sem juízo. Um pirralho de 22 anos me apaixonando pela filha do capeta. Não, Moisés, ele não vai para a igreja, não, mas a família dele é muito católica. A família dele, ele não é merda nenhuma. Sai fora, é bomba. Não, mas ele gosta de uma cervejinha, ele gosta do futebol dele, ele não me proíbe, ele me traz aqui, ele me incentiva. À medida que a gente for namorando, quem sabe se a gente casar, a gente muda, ele não muda. A tendência é piorar. Todo mundo que casou achando que quem bebia pouco ia parar de beber, a pessoa triplicou a forma. Quem te incentivava vai passar a te perseguir. Não namora com quem não reza, não casa com quem não tem Jesus como Senhor, porque senão você vai sofrer, vai tomar na cara, vai sofrer o pão que o diabo amassou. E não venha com carinha de vítima pedir oração para nós não, porque foi avisado com você, não se case, nem se dê em casamento com gente pagã, senão essa paixão vai corromper o seu coração. Você quis viver assim, agora não fica com carinha de choro não. Você procurou apanhar da forma que você está procurando. Eu vou completar 18 anos de casado. Você não acha que feio do jeito que eu sou, eu tive N possibilidade de trair a minha esposa? É claro! Mas por que eu não traí? Porque antes dela na minha vida, Jesus é o meu Senhor. A minha aliança não é com ela, a minha aliança é com o meu Deus, com a minha convicção, com a minha fé. A minha aliança é com o altar. Então, ainda que ela me fizer raiva, eu não quero abandoná-la e nem traí-la. Por que eu vou amar ela todos os dias da minha vida? Porque antes de eu amá-la, eu amei Jesus primeiro e fiz uma aliança com Ele. Por isso, quem não tem Jesus como Senhor não presta para namorar, não vai fazer ninguém feliz, vai ser ciumento, pirracento, pegajoso, abusivo. Só se relacione com pessoas que têm Jesus Cristo como Senhor, que pensam igual a você, que tem os mesmos princípios que são, porque caminhar duas pessoas pensando igual já não é fácil. Agora imagina um cabo de guerra que você quer ir para o norte, o filho da mãe quer ir para o sul. O que isso vai dar? Vai dar merda. Perdão pelo merda, mas vai dar merda. Fala para quem está do seu lado, doutrina de Jezabel, chama isso aí. Segundo princípio da doutrina de Jezabel. Diga comigo, prevaricação. Fala para quem está do seu lado, prevaricação. Prevaricação pode ser interpretado na Bíblia de duas formas diferentes. Ele começa na Bíblia como o pecado da claudicação. Depois ele é conhecido como o pecado da idolatria. E depois o pecado da prevaricação. É tudo igual. Você tem uma convicção e de repente a Jezabel coloca alguém do seu lado para poder balançar suas convicções e fazer você negar aquilo que você acreditou até ontem. Então, se o primeiro princípio, que chamamos de fornicação, é o princípio de uma paixonite que te faz se perder, o segundo princípio é colocar alguém na sua vida para você corromper as suas próprias convicções. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Você está entendendo ou você não está
Eu vou dar só um exemplo, tá? Só um. Não, graças a Deus, inteligente eu sou. E todos os santos católicos tidos como inteligentes, como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Inácio de Loyola, todos os santos monstros, doutores da igreja, quanto mais inteligentes eram, mais estudavam e mais convictos ficaram. Por quê? Porque mesmo entre a luta entre a fé e a razão, é possível você prostrar a sua razão diante do conhecimento e da experiência de fé. É possível, é possível. Aí o filho da mãe entra na faculdade. A sua mãe não podia engravidar, todo mundo fez campanha de oração, levou seu nome para o grupo de oração, aí a sua mãe engravidou de você, você nasceu na igreja, quase que você morreu quando era pequena, mas Deus te deu o livramento, você foi coroinha, sacristão, cantou na igreja, orou em língua, foi na Canção Nova, conheceu o Padre Léo, foi no acampamento do Padre Rufus, foi no Taborão, acertei o nome, e você foi escutando Moisés Rocha. Agora esse filho de uma égua foi para a faculdade, e com 4 meses de faculdade diz que agora é ateu. Não, mas me fala ateu por quê? Porque você teve uma aulinha de marxismo cultural? Porque você teve uma aula com um pagão, com um ativista? Foi? Não, porque eu descobri que a igreja pecou muito na época da Inquisição, que a igreja aí fala, vai estudar, seu jumento. Se você quer debater com alguém, no mínimo você tem que ter a hombridade de pesquisar e não comprar veneno dos outros. Então eu fico louco. O menino cresceu na igreja, irmão, o menino sentiu Deus. Agora com meia dúzia de aula, diz que não quer mais ir à missa, que agora não acredita mais na igreja, dizendo que o Papa agora é a besta. E o interessante é que ele agora mata a aula sexta-feira, está num ativismo de desvio de sexualidade terrível, agora está bebendo de novo, nunca bebeu porque era da igreja. Na verdade você não se tornou ateu, você preferiu anular Jesus Cristo para viver como pagão, porque dói menos quando você finge que não tem fé, porque aí você faz qualquer merda da sua vida e você acha que ninguém vai julgar você. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Eu queria 5 minutos, ou com esse pirralho, ou com o professor dele. 5 minutos no campo das 5 minutos, eu e ele, para eu moer ele no campo das ideias. 5 minutos, ordinário. Porque conversar fiado na cabeça de gente burra é fácil. Eu quero ver você conversar com quem pensa, aí o buraco é mais embaixo. Então se você começou a fazer faculdade, universidade, inglês, está preparando para Enem e começou com essa vibe agora, porque eu tenho dúvidas sobre a igreja, eu não sei se eu vou lá no Moisés, porque agora eu estou descobrindo algumas coisas. Você sabe, né? A gente que faz faculdade, a gente fica meio cético, né? Você sabe. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Qual que é o nome disso? Doutrina de Jezabel. Qual que é o nome disso? Terceiro tripé. Segundo tripé, prevaricação. O que é prevaricação? Vai colocar do seu lado alguém para manipular você, para você mudar as suas convicções. Quem já sabia disso? Jeremias capítulo 17. Maldito é o homem que confia em outro homem. Quem já sabia disso? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 15. Cuidado, porque más companhias corrompem bons costumes. Se começa demais, ficar em rodinha de quem pensa diferente, faz lavagem cerebral, toma cuidado, senão você vai balançar naquilo que você crê. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo, ô bebezinho? Pergunta? Pergunta, você está entendendo? Que conselho que eu te dou? Anda na companhia do povo santo. Anda com gente que já passou pela prova. Anda com gente que tem pedigree. Cola em gente boa que você passa de ano.
Não fica andando com vagabundo, não fica andando com gente que não cuida nem de si. Se você começar a trabalhar numa empresa, não fica amiguinho de quem está 6 meses na empresa, não. Porque ele critica tudo que ele está vendo na empresa. Fica com quem tem 15 anos de empresa. Porque esse passou pela prova e ele conhece a empresa. Aprenda com gente que é bom, não aprenda com gente que vive nas margens. Nossa, que aula de administração eu te dei aqui agora. Eu mesmo aplaudo. Esse povo está fazendo teste vocacional para saber o que queria da vida. Podia pagar é nós, porque nós ensina o caminho seguro. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Aí você diz: Moisés, entrei na faculdade, está misturando na minha cabeça. Talvez seja a hora de você tomar uma decisão. Que decisão, Moisés? Ué, Jesus diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Se for para terminar com diploma na mão e pagão, prefiro trancar a faculdade e sair. Porque Deus vai honrar a sua fidelidade, porque Deus é Deus. Eu conheço pessoas que têm 2 faculdades, mestrado e doutorado, e está com depressão e desempregado. Eu conheço gente que não fez mestrado, não fez doutorado, mas reza o rezado todo dia, tem comunhão diária, trabalha horário comercial, não trabalha final de semana, ganha o dobro de quem tem faculdade, porque o Senhor diz: se você tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com você. Pergunta para quem está do seu lado: você está escutando ou você está morto? Qual que é o nome disso? Doutrina de Jezabel. Segunda tripé da doutrina de Jezabel: prevaricação. É colocar a gente para fazer lavagem cerebral e você se perder. É aquilo que os pais da gente falavam de cuidado com os falsos amigos. Lembra? A minha mãe morreu, tem 5 anos, morreu analfabeta, nunca leu nem que escreveu. Meu pai estudou até 4ª série de grupo, naquela época ia 6 léguas de cavalo para estudar. E desde pequeno meus pais falavam: cuidado com os más companhia, cuidado. O que eles estavam querendo explicar? Era isso aqui, ó, que se você começar não ter critérios, você vai se perder. Cuidado com o Instagram, cuidado com o Facebook, cuidado com o canal no YouTube, cuidado com quem você segue, cuidado com esse bando de gente fazendo lavagem cerebral, até gente da igreja falando heresia, ensinando heresia, levando gente para o caminho torto. Quando a corda arrebenta, é no povo bom que você vai ter que voltar. Então se liga. Será que não é melhor talvez cancelar um Facebook para você ter saúde espiritual? Será que não é melhor você trancar a faculdade, esperar mais 1 ano até você se equilibrar, para você não se perder no meio da faculdade? Talvez seja. Ou você vai fazer o contrário? Vamos montar grupo de oração na faculdade, vamos colocar taborão dentro da faculdade, vamos botar para quebrar a faculdade, vamos fazer grupo de oração na hora do recreio, vamos começar a incendiar a faculdade. Mas se você vê que você não tem cacife para isso, sai de lá, senão você vai terminar a sua faculdade morto. Fala para quem está do seu lado: Deus está falando com você. Deus está falando com você. Terceira e última, eu tenho 8 minutos para concluir. Primeiro é fornicação, colocar alguém para gerar uma paixão e você se perder na castidade. Segundo, a prevaricação, pessoas que vão influenciar você a negar Deus sem você ver. E terceira, diga comigo: oposição. Fala para quem está de um lado e do outro: oposição. É fazer você tomar nojo, birra e giriza da verdade e dos profetas. Eu agora estou numa outra vibe. Esse negócio de pregador que grita, não, eu estou mais maduro. Você não está maduro, você morreu. Você sabe o que é oposição? Eu até gosto de alguns pregadores aí, mas eles são muito fundamentalistas. Eles não são fundamentalistas. É que você tem barreira com a verdade, porque você gosta de um evangelho bem light, bem do seu jeitinho. E do seu jeitinho o evangelho não é, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A igreja não mudou, o Papa não mudou, a doutrina não mudou, a Bíblia não mudou. Se alguém tem que mudar,
É você. Chupa essa manga, palhaço. Fala para quem está do seu lado, chupa aí, bobo. Ah, eu acho esse povo muito tradicional. Ah, esse negócio de comungar na boca, isso é da época da pré-história. Ah, esse negócio de pregador que grita parece crente, muito pentecostal. Fala para quem está do seu lado, o cadáver. Então alguém fala, vamos rezar o rosário. Você disse não, porque é mais fácil uma Ave Maria bem rezada do que um rosário mal rezado. Fala para quem está do outro lado, eu só não vou bater na sua cara porque a gente está na pandemia, preciso de álcool em gel para te bater. Esse negócio de 1000 Ave Marias, isso é da época feudal, é dos senhores feudais. A igreja está voltando umas práticas muito antigas. Imagina 1000 Ave Marias. Aí você não reza a 1000 Ave Maria, que é muito, não reza o rosário, que é muito, mas também não reza o texto, que é básico. Você não tem uma Bíblia, você não estuda a Bíblia, você não faz um jejum. Porque você sabe, né? A gente que mora aqui no Paraná, o Paraná no frio é muito frio, é difícil fazer jejum no frio, a gente tem muita fome. Mas no calor a gente precisa comer, porque senão dá tonteira também, a gente desmaia. Então jejum também você não pode fazer. Aí da Semana Santa você faz a mochilinha, vai para a praia. Em vez de passar o Natal e o Ano Novo na igreja ou em oração, você passa, é na roça, igual o índio Yanomami, caçando jacaré. E aí você vai colocando o evangelho do seu jeito. Isso aqui é demais, não precisa disso tudo. Também não precisa ser assim. Algumas coisas que ele falou eu achei que é meio exagerado. É a doutrina de Jezabel. Vai colocando você numa oposição àquilo que é litúrgico, que é sagrado, que é sacro, que é santo, que é profético, que é verdadeiro, que é restaurador. Aí você não saiu da igreja. Uhul! Mas você está morto, você é um zumbi dentro da igreja. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Fala para quem está do outro lado, você está entendendo ou você não está entendendo? É? Aí você fala, vamos casar na igreja. Não! Amigado com fé, casado é. Vamos parar de beber? Não, é só beber socialmente. O negócio de bebida é pecado, muito exagerado. A gente merece ser feliz, afinal, Deus vê o coração. Ordinário, filho do cão. Nossa Senhora chama isso nas suas aparições de relativismo. Não é bem assim, não precisa disso tudo. Você vai montando a sua religiãozinha do seu jeito. E você abre a boca e fala que é católico. Mas se não deu vontade de ir na missa domingo, você também merece descansar, você trabalha tanto. Entendeu, Betão? Pergunta para quem está atrás de você, você está entendendo o que o profeta está falando? Não está falando. Então aqui eu quero te pedir uma coisa. Se você não gosta da verdade, faz o que você quiser da sua vida. Agora, não atrapalha quem gosta e não fala mal de profeta, senão você está se lascado. Você quer viver uma vida frouxa? Morra bem longe de nós. Mas não critica quem quer viver. Se você quiser ficar a missa inteira sentado, a bunda é sua, mas não critica quem ajoelha. Sua Jezabel do inferno. Se você não quer rezar 1000 Ave Marias, azar é seu. Mas não chama quem reza de fanático. Jezabel do cão. Respeite as pessoas, respeite a busca das pessoas, porque a maioria das pessoas que não gosta dos santos é quem não tem cacife para fazer igual, aí quer derrubar quem faz. O nome disso é dor de cotovelo. Está entendendo, moça? E é o que está acontecendo hoje na igreja. Todo mundo critica. Critica, tá ruim. É pouca gente cansada tentando fazer alguma coisa. Ninguém faz nada, mas mete o pau em quem faz. Que inferno!
Fala para quem está do seu lado, é doutrina de Jezabel. Eu vou parar a pregação por aqui, você já não reage, você já não tem mais brilho, você já não sorri mais, você já não aplaude mais, eu já estou me sentindo pregando para testemunha de Jeová, então eu acho que a pregação tem que acabar agora. Não, porque se alguém saísse de Cascavel para ir lá em Minas pregar isso para mim, eu já estava tacando banco para cima, correndo na igreja, tacando água na cabeça, eu já estava virado no giraia. Eu só quero saber se você entendeu. Eu tenho de 3 a 4, falta 2 minutos. Eu só quero saber se você entendeu a pregação. Sim. Diga comigo, doutrina de Jezabel. Doutrina de Jezabel. Fornicação. Provocar paixões para desviar o foco. Prevaricação. Colocar pessoas para desviar minhas convicções. E oposição. Colocar pessoas para me afastar da sã doutrina, da verdade e da profecia. E eu termino do jeitinho que eu comecei. Jesus mandou essa carta para a igreja dizendo: vocês são muito top. Mas me preocupa que a doutrina de Jezabel está no meio de vocês, e ela lá vai pegando um, pegando outro, pegando outro, pegando outro, e vocês não vigiam. Tem que vir um gordo de Minas Gerais para dizer: vigia. Senão quem está bonitinho do seu lado amanhã vai rodar. Amém.